Ai, Sabrina, verdade. Que horror. Nossa, que falta. Sabrina também, gente. É verdade. Que horror. Desculpa, Sabrina. Passou despercebido. Veterana. Já temos 3 estrelas. Com muito orgulho. Agora, Marta e Paulo, se vocês já assistiram outras aulas, eu estou falando de veterano só do volume de conhecimento que eu tenho, né? Então, as aulas que eu fui apoio ou que eu dei. Então, pode ser que Sabrina e a Marta e o Paulo tenham participado de outros e eu não estava. Então, essa daqui é minha segunda aula que eu participo pelo Emancipa. Então você tem ainda tempo, você ainda tem chance de ganhar estrela, só assistir o resto até o final do ano. É. Então tá. Vamos lá que a gente chega. Vai chegar. Marcela, é contigo, tá? Vai lá. Então, gente, eu preparei uma aula para vocês dando um panorama da geografia ambiental, porque é um dos assuntos que mais caem no Enem. E vocês tiveram outra live também falando um pouquinho sobre geografia agrária, e são assuntos que se relacionam muito. O que a gente tem hoje de tecnologias na área de geografia agrária, é uma área que gera muitos impactos ambientais. Eu preparei aqui um slidezinho para mostrar para vocês de apoio, e agora eu vou colocar ele para vocês verem. Uma janela. Tá todo mundo vendo? Aqui não. Eu não estou vendo. Apareceu. Tá aparecendo, isso. Apareceu. Para mim ainda não apareceu, não. Não? Não. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, Paulo, você que não tá conseguindo ver? Não, ainda não apareceu aqui. Não? Paulo, tenta ir no... As pessoas estão participando, porque geralmente é porque ela abre outra aba. Quando tá Deixa eu ver, Paulo. Talvez esteja escrito cópia de cópia de cópia. Oi? O que é para fazer? Embaixo, lá onde tem os participantes, Paulo, uma das opções talvez tenha um quadradinho com escrito Geografia Ambiental. Você clica nela. Não, não está aparecendo. Não. Faz assim, tá no material também, né, Antonieta? Você mandou, né, pro material? Não, é um slide bem para mostrar agora, mas eu posso mandar para vocês aqui rapidinho. Então, faz isso, então. Depois você manda para ele e ele pode depois acompanhar assistindo no YouTube, tá bom, Paulo? Ok. Mas, tá bom. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre geografia ambiental. E eu gostaria de iniciar falando para vocês sobre o que é impacto ambiental. Aqui eu coloquei uma definição do CONAMA, que é bem delongada, mas eu acho interessante porque ela consegue agregar bastante no que é essa definição, mas em suma, são essas alterações que o ser humano gera no meio ambiente. Pode ser tipo alterações físicas, químicas, biológicas, qualquer alteração na forma de matéria ou energia que vão afetar a saúde, a segurança, o bem-estar da população, atividades sociais, econômicas, questões biológicas e até mesmo as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Eu acho interessante essa definição, porque ela consegue agregar, por exemplo, a gente pensa em impacto ambiental, nossa mente já vai direto, pelo menos a minha já vai direto para questões de queimadas lá na Amazônia ou no Pantanal. Professora. Oi? Calma, professora, por Você favor. está falando um pouco rápido demais. E acabou de aparecer aqui para mim a tela. Apareceu? Apareceu. Tá bom, então eu vou começar de novo. Então, o impacto ambiental são alterações
nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afeta a saúde, a segurança, o bem-estar da população, alteram também atividades sociais, econômicas, alteram também questões biológicas, questões estéticas e sanitárias do meio ambiente. Altera a qualidade dos recursos ambientais. Isso ficou claro para vocês, gente? Sim. Sim, para mim ficou. Sim. Fazendo um resumo do que você disse. Tá bom. Então, essas alterações eu acho importante ter essa definição do CONAMA, que é uma definição mais ampla, porque muitas vezes a gente pensa, impacto ambiental, a gente pensa que é uma coisa de, queimada, desmatamento na Amazônia, ou questões tipo, estão desmatando o Pantanal, estão queimando o Pantanal, questões que são, que vão influenciar as nossas vidas, mas questões que estão distantes. Mas, por exemplo, a gente pode falar de impacto ambiental que está tendo em meios urbanos, ou em meios que são mais próximos relacionados a questões agrárias. E é muito interessante o que eu vou querer explorar nessa aula, das escalas de como esses impactos nos afetam. A gente vai, por exemplo, ter um aquecimento global que vai afetar a humanidade. E, desculpa, gente, eu estou recuperando de um resfriado, aí vai ficar meio ruimzinha a voz de vez em quando. Esse impacto ambiental, ele atinge a humanidade em várias escalas. Pode ser, por exemplo, o aquecimento global, que o próprio nome já diz, vai afetar o planeta como um todo. Claro que, tendo suas especificidades, algumas áreas vão ficar mais secas, outras áreas vão inundar por questões relacionadas ao clima. A gente vai ter algumas alterações, como chuva ácida, ou como ilhas de calor, que vão afetar a gente em escala local, ou seja, numa cidade, ou em meios agrários que estão próximos à cidade. E é interessante, uma coisa que eu queria que vocês pensassem, que a gente frequentemente tem essa ideia de o ser humano é horrível, o ser humano está destruindo todo o planeta. E sim, a atividade humana, ela desgastou muito, degradou muito o planeta, mas a gente tem que pensar em quais atividades humanas, que a gente não é todo o impacto ambiental que vai ser igual e que vai afetar de maneira igual o nosso planeta. A gente tem países que poluem muito mais do que outros, e a gente também tem vários povos indígenas que estão convivendo há muito tempo e de uma maneira muito mais harmônica com a natureza. Então, a gente não pode colocar também toda a humanidade numa panela só e dizer a humanidade como um todo está destruindo o nosso planeta. É muito mais construtivo a gente pensar em procurar maneiras de conviver de maneira harmônica com a natureza, observando essas comunidades e observando as soluções que elas dão, e tentar atribuí-las em políticas públicas ou em convenções ambientais, que vão ser coisas que a gente vai falar mais para frente nessa aula. Falando nisso, já que nessas... Eu separei aqui 4 pontos para a gente falar de impacto ambiental. Já pode seguir, que tinha gente anotando. Pode, Marta. Sim. Pode. Então, eu separei aqui 4 tópicos para a gente falar de impacto ambiental, de falar na água, no clima, na biosfera e no solo. E o interessante é que em alguns eu vou focar mais no impacto ambiental, por exemplo, da água, mas que eles estão todos conectados. Tipo, se você fizer alguma coisa na água, isso vai ter efeito no ciclo hidrológico e vai afetar o clima. Se você está afetando o clima, você vai afetar a vegetação. Se você retira a vegetação daquele lugar, isso vai afetar o solo. E, por sua vez, isso vai afetar as águas subterrâneas, afetando a água. Então, é muito interessante a gente pensar o nosso planeta enquanto um sistema, em que as coisas estão todas conectadas
E também é interessante a gente pensar isso na prova do Enem, essa questão de que os conteúdos estão conectados. Então, o que eu estou dando aqui é um enfoque mais geográfico, mais dessa questão espacial dos fenômenos, mas também que pode ser, podem, por exemplo, cair em questões da biologia ou questões da química em quantidades menores, ou focando mais, por exemplo, no aspecto químico ou físico desses elementos, mas essa é uma coisa muito importante de vocês lembrarem de que a prova do Enem é uma prova que cobra interdisciplinaridade. E também a gente não vai ter a prova do vestibular no ano que vem, da UNB, mas a prova do PAS, se vocês forem fazer também, cobra muito essa questão de vocês contextualizarem os conteúdos e não pensarem eles em caixinhas separadas. Então, aqui, iniciando com alguns dos impactos ambientais que a gente tem na água. Eu separei aqui 3 grandes. A primeira é a questão das águas subterrâneas. E, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a água como um recurso num todo, né? Então, a gente sabe que provavelmente em outras aulas de geografia ou de biologia, vocês devem ter se deparado com a questão de que a água potável, a água doce, ela não é um recurso muito acessível para os seres humanos. Ela está distribuída de uma maneira muito desigual no planeta. Aqui no Brasil, a gente tem uma abundância muito grande de água doce, mas, de maneira geral, ela está distribuída de maneira desigual pelo planeta. E ela está em lugares que é muito difícil da humanidade chegar. Ou ela está no subterrâneo, ou ela está congelada. Então, a gente tem que preservar muito, muito a água que a gente tem. E não é uma coisa que os países fazem, sabe? Não é uma coisa que a gente tem em mente quando cria políticas públicas ou quando as empresas utilizam a água. A gente não trata a água é um recurso natural, só que a gente está gastando ela mais do que a gente consegue repor, mais do que ela tem tempo de realizar seu ciclo para a gente poder utilizá-la novamente. Porque a água é renovável, sim, mas a gente está falando de um longo período de tempo, então a gente está mais utilizando do que tem tempo dela se recompor. Tá fazendo sentido por enquanto? Sim. Tá sim. Então, eu separei aqui 3 questões para falar que eu acho que estão mais em voga quando a gente vai falar da questão da água. Para além da dificuldade de encontrar ela e da gente estar utilizando mais do que a gente consegue repor, que é a questão das águas subterrâneas, que são aquíferos ou os lençóis freáticos, que por conta da gente não ter redes de tratamento de água, de esgoto que sejam eficientes, em alguns lugares essa questão da desigualdade do acesso à água é muito forte aqui no Brasil. Da última vez que eu vi, metade do país não tem acesso pleno à água e esgoto. Isso é muito, muito pesado quando a gente vai pensar, porque principalmente a gente que está vivendo nas áreas urbanas, claro que ainda é desigual esse acesso, porém a gente não tem tanta dimensão disso quando a gente vai olhar para as cidades que são menores, por exemplo. Mas, voltando para a questão da água, a gente tem a poluição de águas que são subterrâneas, que, novamente, a água potável já é difícil de encontrar na superfície, e a gente ainda está fazendo isso com águas subterrâneas. Então, o que a gente tem? A gente tem a superexploração desse recurso, a gente tem está depositando resíduos de esgoto ou de fossas nele. A gente também tem outro problema, que principalmente nas áreas urbanas e metropolizadas, que é a questão da impermeabilização do solo. Ou seja, a gente não está deixando a água infiltrar no solo. E isso causa problemas muito, muito graves, que a gente vai ver mais falando sobre questão quando eu estiver focando questão de solo e vegetação, mas a gente está impedindo, por exemplo, de que a água entre no solo, que ela siga o curso natural dela, de poder se infiltrar e de poder formar um lençol freático. E também a gente está gerando, por exemplo, problemas como vossorocas, erosões, enxurradas, alagamentos, tudo isso são consequências da impermeabilização do solo.
Outra coisa que foi muito forte nos últimos anos, a gente teve o rompimento de barragens, a gente teve as de Minas Gerais, teve as que ocorreram em Minas Gerais, mas teve mais recentes, teve em Rondônia. E o que isso gera? Isso, os detritos desses minérios que estavam lá presos, eles saem e eles não vão ficar só naquela cidade, não é só aquela cidade que vai sentir o impacto ambiental, o que já seria muito grave, porque aquilo dali não faz bem para a saúde humana, aquilo dali tem partículas tóxicas, então faz muito mal. O rio ele vai seguindo o fluxo, então não vai ficar restrito só aquela área, vai seguindo o fluxo tanto para o interior do país, quanto vai desaguar nas águas do mar. Isso vai afetar, por exemplo, questão de coral. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, é muito importante lembrar, está tudo conectado. Claro que a gente está falando de escalas diferentes, mas qualquer coisinha que você fizer qualquer coisa que você faz vai ter um impacto e isso vai gerando um efeito dominó. Isso vai gerando, vai seguindo até o final da cadeia. Então, a gente tem que pensar muito, muito nessas ações, em como a gente pode parar elas, em como a gente pode amenizar essas situações. E o terceiro conceito que eu coloquei aqui foi da entropização, que está mais ligado a questões de biologia, mas é quando a gente tem uma concentração muito grande de matéria orgânica na água, e isso favorece a reprodução de algas, fazendo com que seja mais difícil de entrar luz solar nas águas, então isso vai ter todo um impacto na cadeia alimentar dentro dos oceanos. Ou seja, mais alguma questão de ação antrópica. Para além disso, gente, desses 3 tópicos que eu separei aqui, a gente também tem que pensar na questão do plástico nos oceanos. E não é só... É claro que se você não diminuir o uso de plástico na sua vida, vai ajudar. Você usar o canudinho de metal ajuda. Você usar potinhos que são de vidro ajuda. Mas a gente tem que pensar que esse é um fenômeno em escala global. E não é você com seu canudinho que vai conseguir salvar essa situação. Então, tem que pensar, por exemplo, quem são os grandes poluidores e como que eles estão afetando isso. E outra questão em relação ao uso da água e fazendo essa conexão com a aula anterior de geografia, que foi com a professora Nayara, de geografia agrária, é o agronegócio que utiliza muita água. Então, a gente tem que prestar muita atenção em quem são as pessoas que estão utilizando mais esse recurso e como que eles estão tratando, e quais que são como que a gente pode orientar nossas ações a partir disso. Agora falando do clima, essa eu acho que é a parte que que ganha mais peso no Enem, porque ela está mais em voga. Claro, porque a gente tem questões de aquecimento global, a gente tem a questão da rarefação da camada de ozônio, que são problemas que vão atingir a gente, que já estão atingindo a gente de uma maneira mais drástica. A gente tem figuras públicas como a Vanessa Natak ou a Greta Thunberg, que são ativistas que estão lutando mais pela essa questão climática, então elas têm mais atenção da mídia. Então, essa é a parte que eu vou tentar me focar mais, mas já admitindo aqui que essa é uma área que sai um pouquinho da minha alçada, então eu vou indicar para vocês um Instagram que fala sobre isso. Isso, os corais ficam sem cor, que é o Instagram do Laboratório. Depois eu vou pedir para passarem direitinho para vocês o link, mas eles têm conteúdos muito bons que vão falar das questões climáticas, inclusive teve uma live falando de como que fala um pouquinho sobre como essas questões das queimadas que tiveram no Pantanal e na Amazônia afetam o Brasil de modo geral. Mas focando aqui, tem 2 eventos que ocorrem em escala global, que é o aquecimento global e a rarefação da camada de ozônio. O aquecimento global, originalmente, ele é um fenômeno natural, que ele ocorre devido ao efeito estufa.
que é como o nome já está falando, acho que vocês já conseguem compreender o que é. Basicamente, os raios solares vão incidir no planeta e a nossa atmosfera, ela cumpre esse papel que o vidro teria numa estufa, ou seja, ele vai manter as temperaturas que estão aqui dentro mais amenas, mais quentes, e isso possibilita que exista vida no planeta Terra. O que acontece é que, devido à ação antrópica, a gente está colocando muitos gases de efeito estufa, que são o gás carbônico, na atmosfera. E isso ocorre tanto pelo uso de combustíveis fósseis, que vão acabar liberando esse gás na atmosfera, quanto pela queimadas também num nível menor. Também vão liberar gás carbônico na atmosfera, porque se você pensar, gente, como que é o processo de respiração de uma árvore? Ela faz o contrário da gente. Então, tipo, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Então, tem muito gás carbônico contido nessas árvores. E a partir do momento que você queima elas, você está liberando esse gás na atmosfera. E como eu falei, quando essas questões climáticas, a gente tem que tomar muito cuidado sobre quais as escalas que elas estão atingindo. Então, essas queimadas têm muito efeito na atmosfera em nível regional aqui. Mas o aquecimento global, ele como o próprio nome já diz, um efeito que atinge o planeta como um todo. E aí vão ter... ele vai participar das mudanças climáticas, que vão alterar completamente a dinâmica que a gente tem no nosso planeta e vai causar inundações ou vai causar desertificação em algumas áreas. Então, tem vários desdobramentos. A rarefação da camada de ozônio é um problema também que acontece em escala global, mas é um problema que tem sido contido. A gente conseguiu, principalmente, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, principalmente devido ao Protocolo de Montreal, lá em 87. O que é a rarefação da camada de ozônio? Basicamente, é um processo similar ao aquecimento global, no sentido de que a gente está liberando de que a humanidade libera substâncias que são os CFCs, que que vão acabar atingindo a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela, assim como a atmosfera, ela é como se fosse um protetor solar gigante. Ela protege a gente dos raios ultravioletas do Sol. Então, ela consegue amenizar muito essa radiação, consegue amenizar muito... não seria possível ter vida na Terra se não fosse pela camada de ozônio. Então, esses dois eventos, eles ocorrem em escala global, e esses três aqui, eles também caem no Enem, a ilha de calor, chuva ácida e inversão térmica. Inclusive, numa das primeiras, acho que é a primeira live que eu fiz aqui no Emancipa, eu falei um pouquinho sobre sobre inversão térmica, resolvi uma questão lá. E eu não sei se ela ficou disponível no YouTube, eu acredito que sim, mas qualquer coisa vocês podem me chamar para falar mais um pouquinho disso. Então, a ilha de calor, o que acontece? Quando a gente está numa área urbanizada, o que a gente tem? A gente tem asfalto, a gente tem redução de áreas verdes. Então, o que isso implica? Quando o sol ele bate nessa superfície, a gente não tem como mecanismos para dissipar esse calor. Esse calor ele fica muito preso no solo. Então, quando você tem uma área urbana, essa área vai ficar muito mais quente do que as áreas que estão ao redor, áreas arborizadas. Então, vai ter como o próprio nome já diz, o calor ele vai ficar ilhado nesse setor, enquanto as outras áreas elas vão estar mais quentes, mais frias, na verdade. Desculpa. Então, esse é um evento que ele ocorre em escala local. Cidades como Brasília, cidades como São Paulo vão ser afetadas. Claro que quanto mais urbanizada, quanto menos áreas verdes você tiver numa cidade, mais afetada ela vai ser. Esses outros dois eventos também são comuns em áreas que são densamente urbanizadas, como a inversão térmica, quando a gente vai ter a atmosfera, ela está organizada, gente,
ela não tem a mesma temperatura daqui até o espaço. Ela é mais quente aqui próxima da superfície, e ela se torna gradualmente mais fria. Então, o que a gente tem na inversão térmica? Ela é um fenômeno também que é, assim como o efeito estufa, que é natural, mas que acaba sendo agravado, especialmente perto de áreas industrializadas. A gente tem que o ar mais frio, ele é menos denso do que o ar quente. E aí, ocorre que quando tem muita... ocorre nessas áreas que a atmosfera acaba virando um sanduíche, tipo, por conta da poluição, vai alterar a dinâmica atmosférica mais próxima à superfície. Ou seja, a gente vai ter em vez da gente ter, assim, uma área mais quente, fria e fria, a gente vai ter o quê? Uma área fria, aí no meio vai ter uma área quente e por cima uma área fria. Deu para compreender? Sim. Qualquer coisa vocês me parem, tá, gente? Que, de novo, essa é uma questão que foge um pouquinho da minha área, mas estou disposta a explicar aqui. E, por fim, a gente tem a chuva ácida, que também é comum nas áreas urbanas, só que ela também pode afetar áreas que estão ao redor, assim como os outros efeitos que eu citei aqui. Então, a chuva ácida, o que acontece? A água, as partículas que formam as nuvens, além de terem água, elas vão concentrarem muito dióxido de enxofre, que é comum em áreas urbanizadas, áreas industrializadas. Então, a gente vai ter esse efeito. Aqui em Brasília, eu acho que a gente tem muito. E o que acontece? O dióxido de enxofre, ele acaba corroendo estruturas, ele acaba tendo um impacto muito grande na vegetação. Por exemplo, se vocês pesquisarem impacto das chuvas ácidas e vocês verem fotos de árvores que foram muito atingidas por esse fenômeno, vocês vão ver como que ele é desgastante. Então, esses aqui foram alguns fenômenos do clima, relembrando o aquecimento global, rarefação da camada de ozônio, são questões que estão relacionadas à dinâmica climática global. E ilhas de calor, chuva ácida e inversão térmica estão ligadas à dinâmica regional ou à dinâmica local. E aqui a gente tem vegetação e solo, que eu coloquei juntos, porque, como eu falei, todos estão conectados, mas esses aqui eu sinto que eles estão mais próximos um do outro do que os outros que eu falei. Então, começando pelo desmatamento, aqui no Brasil, o desmatamento ele está extremamente conectado à dinâmica agrícola, especialmente intensificada pelo agronegócio, que a gente chama de fronteira agrícola, que cada vez mais o agronegócio avança nos biomas. A gente tem, por exemplo, isso acontecendo no Cerrado, no Pantanal. A gente tem isso acontecendo especialmente na floresta amazônica também atingida, mas o Cerrado, ele está sendo muito, muito, muito atingido pela questão do agronegócio, que é para plantar essas commodities que são para exportação, como soja. A gente tem, por exemplo, algodão herbáceo também, que é voltado para exportação. Enfim, essas são questões que a professora Nayara acabou abordando, e eu só queria estabelecer alguns links entre elas. Então, cada vez mais a fronteira agrícola ela avança. A gente tem agora a fronteira agrícola avançando na região do Mato Grosso, não, do Mato Piba, mas também no Mato Grosso em alguma escala também. E o que isso acontece? O que acontece quando a gente vai avançando, avançando, avançando mais e transformando grandes vegetações, grandes áreas de cerrado ou da floresta amazônica em campos de soja? Eu acho que a principal coisa que vocês têm que focar é na perda de biodiversidade. A Amazônia e o Cerrado, eles têm vários hotspots de biodiversidade, ou seja, várias áreas que ali concentram uma diversidade muito grande de espécies de
de plantas, de animais, e isso, gente, é um valor inestimável, sabe? E eu não gosto muito de pensar nessa lógica de como se a natureza tivesse um valor, mas ali a gente tem cura para muitas doenças, a gente tem é inestimável o valor que tem nessas áreas, e a gente está acabando desmatando ela. E a gente está vendo que, especialmente no governo Bolsonaro, a gente tem essa flexibilização de o quanto que o agronegócio pode avançar nos biomas brasileiros. A gente também, povos indígenas são muito afetados por essa questão, ele já tem uma divisão injusta de como que que as áreas indígenas são distribuídas por esse país. Então, cada vez mais o agronegócio ganha peso nessa questão e vai acabando destruindo a vegetação. E outra coisa que eu queria pontuar para vocês, as terras indígenas são responsáveis por manter quase toda a diversidade do planeta, mesmo ela se concentrando, sendo, acredito que 6%, a nível mundial, 6% da terra, no geral, pertence a povos indígenas, mas eles conseguem proteger mais de 90% da biodiversidade mundial. Então, a gente tem que estar muito atento a essas dinâmicas, porque são esses povos que estão sendo responsáveis por proteger a biodiversidade. Outro problema que vem em decorrência do desmatamento é a questão da desertificação. O que é a desertificação? Ela atinge principalmente climas que são áridos ou semiáridos, que é o que a gente tem no Nordeste, que é o semiárido nordestino, que a vegetação é a caatinga, e a caatinga está sendo muito, muito atingida pela desertificação. Então, que vai ocorrendo perda de vegetação devido à intensificação das secas. Então, esses processos eles estão muito interligados, desmatamento e desertificação. E uma coisa que eu queria pontuar para vocês, quando a gente está falando de vegetação, gente, é que todos os biomas, eles estão conectados. A gente tem, o INPE fez uma matéria muito interessante sobre essa questão dos rios voadores da Amazônia, que essa grande quantidade de umidade que a floresta amazônica gera, e que ela distribui essa umidade por todo o país. Então, quando a gente quando os fazendeiros vão lá e acabam destruindo a Amazônia, isso tem impactos que não ficam só restritos na Amazônia. E mesmo que se tivessem, já seria uma coisa super grave. Mas a gente sente isso daqui no Cerrado. A gente sente isso, por exemplo, ano passado, quando teve aquelas queimadas na Amazônia, mais intensas, as nuvens de fumaça elas chegaram até São Paulo, então não fica só restrito naquele bioma. A gente precisa compreender que todos os biomas eles estão conectados. Então, quando você tem falta de água na Amazônia, isso vai ter impactos vai se tornar o cerrado mais seco. E o cerrado, ele concentra várias bacias hidrográficas, então isso vai ter impactos nos outros biomas. Isso vai deixar, vai fazer com que a caatinga se torne mais seca. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, que todos os biomas eles estão conectados. Inclusive, perda de biodiversidade, perda da própria de várias espécies, por exemplo, a gente tem questões das abelhas que estão diminuindo, que é outra consequência de uso de pesticidas, uso de agrotóxicos na agricultura. Então, aquela aula que a Nayara deu está muito conectada com essa, os impactos ambientais gerados pelo agronegócio. E agora, falando mais em questão de solo, quando a gente tira a vegetação de uma determinada área, a gente expõe essa área a níveis maiores de erosão, que a gente facilita o transporte de sedimentos desse solo, e isso gera graves problemas ambientais, porque a falta de vegetação facilita o escoamento superficial, ou seja, todos aqueles conjuntos de sedimentos, eles vão se deslocar de uma área para outra, e isso vai gerar, por exemplo, o assoreamento dos rios, ou seja, os rios vão
seus leitos vão ficando cada vez mais secos. Isso vai gerar falta d'água. Quando a gente fala de escoamento superficial, isso vai facilitar, por exemplo, processos de alagamento, processos de deslizamento de terra, isso vai facilitar questões de vossorocas, que são aqueles buracos gigantes que abrem da noite para o dia, devido à falta de cobertura vegetal do solo. A gente vai gerar movimento de massas, enfim. Então, é muito importante que a gente mantenha a vegetação nativa, que é responsável, e a erosão, gente, esses aqui de desmatamento e desertificação, eles vão afetar mais áreas que estão ligadas ao campo ou às florestas, enquanto a erosão é um problema que pode afetar, sim, áreas agrárias, mas eu acho que é um problema que no Enem ele é cobrado mais ligados a questões urbanas. Professora? Oi. Tem alguma região do Brasil que o processo de erosão é mais intensificado? Eu não sei te informar, para falar a verdade. Eu acredito que na região sudeste seja mais intensificado, mas eu tenho que confirmar. Ok. E agora é o momento uma segunda parte da aula, que só fala um pouquinho de conferências. E antes de falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho dessa questão de como que são a proteção de áreas ambientais aqui no Brasil, que é um processo que está cada vez mais precarizado, que está cada vez mais flexibilizado pelo poder público, mas a gente tem áreas de conservação, que são as UCs. A gente tem essas áreas divididas em duas, de proteção integral, ou seja, ninguém mexe, tem que ficar ali do jeito que está, e estão distribuídas entre os vários biomas. E a gente tem a área de uso sustentável, unidades de conservação de uso sustentável, que pode ter alguma alteração nelas. E essas áreas são distribuídas pelo país, e elas estão em formatos de parques, por exemplo, tem vários tipos. Mas só pontuando aqui rapidinho sobre elas. E também tem as áreas de preservação permanente, que seguem a mesma lógica das de proteção integral, que áreas que você não pode mexer. E agora, falando isso daqui é o mais próximo com o que eu pesquiso, que são as conferências e acordos do meio ambiente. Aqui eu separei algumas que são as maiores, que são 5, que é a Conferência de Estocolmo, de 1972, a Eco 92, ou Rio 92, que aconteceu em 1992, como o próprio nome já diz. Tem o Protocolo de Kyoto, no Japão, que aconteceu em 1997. Tem a Rio +10, que aconteceu 10 anos depois da Eco 92, lá em Joanesburgo. E tem a Rio +20, que aconteceu 20 anos depois a Eco 92, e voltou a ser sediada no Rio. Tem algumas outras que eu vou focar para vocês, mas essas são as grandes conferências do meio ambiente, nas quais foram elaboradas agendas ou resoluções que a gente usa até hoje. E elas são, os resultados práticos, elas são duvidosos, porque o mais interessante de acompanhar nelas são os debates que elas trazem em relação a dignidade humana, a qualidade de vida, como que isso está relacionado ao meio ambiente, que não é uma questão só de você proteger áreas de vegetação, mas também se preocupar como que a pobreza está relacionada a questões ambientais, quais que são os sistemas que estão por trás de perpetuar a pobreza e por trás de degradações ambientais, etc. Então, a Conferência de Estocolmo, em 1972, uma das grandes criações dela foi o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que vai ser o responsável por criar a Conferência das Partes, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
ela também, os eixos temáticos dela estavam ligados a explorar os recursos de forma sustentável. Então, isso é em 72, a gente tem um discurso que está mais diferente atualmente, mas essa era a visão, era o horizonte daquela época. Depois a gente tem o protocolo, a ECO 92, que teve grandes. Foi uma conferência que teve participação da sociedade civil, então ela teve grandes debates em relação a isso. A gente tem a Agenda 21, que é um documento muito interessante, que ele continua orientando a gente até hoje em questões ambientais. Um foco dessa conferência também foram as mudanças climáticas e o impacto que isso teria na biodiversidade. E para quem quiser saber mais sobre questão de biodiversidade, como está essa proteção, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nas metas de Aichi. Eu vou escrever aqui. Então, que é um conjunto de metas que a gente tem, estabelecidas pelas Nações Unidas sobre quais seriam as resoluções a serem tomadas para proteger a biodiversidade ao redor da Terra. Também focou nas mudanças climáticas e na urgência de tratar essas questões, mas novamente foram. Alguém falou alguma coisa? Rapidão, é que eu estou anotando aqui. Sobre Agenda 21, mudanças climáticas e o impacto na biodiversidade? Isso. Ah, tá. Então, todas essas conferências, elas têm esse caráter de urgência da gente começar a agir agora para proteger o meio ambiente, mas são coisas que ficam mais no papel do que terem resultados concretos no cotidiano. A gente teve o protocolo de Kyoto em 1997, que é a questão dos créditos de carbono, do mercado de carbono, e também, tipo, isso daí tem resultados mais concretos, mas ainda ainda está inseridos em dinâmicas de mercadológicas, então tem algumas limitações. Mas, de qualquer forma, é um marco histórico para as conferências ambientais, então dei uma olhadinha, dei uma pesquisada mais nisso. Em 2002, a gente teve a Rio+10, que focou nas questões sociais que estão envolvidas em relação ao meio ambiente. Por exemplo, a erradicação da pobreza, o uso da água que a gente debateu aqui, que está distribuído de maneira desigual na superfície terrestre. A gente tem um manejamento de recursos naturais e a questão do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente continua tá tendo uma leve ruptura com o que a gente estava vendo em Estocolmo, que era a questão de explorar recursos de uma forma sustentável. Agora a gente está ainda nessa questão de justiça social e questões ambientais, mas está mudando o discurso, vocês estão percebendo? De tipo, ainda está explorando o meio ambiente, mas agora tem esse horizonte do desenvolvimento sustentável. E em 2012 a gente teve no Rio de Janeiro a Rio+20, que trabalhou novamente todo esse acúmulo de discussões sobre como que a gente pode lidar com o meio ambiente de uma maneira sustentável, como que a gente pode explorar esses recursos sem atingir o limite, a fronteira de recursos naturais, mas também trabalhando a questão de economia verde, ou seja, continua trilhando nesse caminho do desenvolvimento sustentável. Mas esses discursos, novamente, eles vão ser criticados pelas limitações, que eles vão ficar só no papel e não se traduzem em mudanças que sejam efetivas e que mudem que consigam capturar a urgência dessas questões.
aqui eu separei mais algumas que eu acho que elas têm sua influência também, mas elas não estavam no livro didático, mas eu acho interessante de citar. São as conferências às partes que ocorrem anualmente, foi criada pelo PNUMA, em que os países vão decidir estratégias sobre como lidar com as questões ambientais. Ano passado ela aconteceu no Chile, era para acontecer no Brasil, mas, né, não aconteceu, por alguns motivos de Bolsonaro. E esse ano ela não vai acontecer, ela foi adiada para o ano que vem, e ela vai acontecer na Escócia. A gente teve um protocolo de Montreal, que eu falei lá em cima, que ele é sobre essa questão dos CFCs na atmosfera, de como que diminuir ou restringir totalmente o uso deles. E ela foi uma das poucas conferências que a gente consegue atribuir resultados que foram práticos, resultados que foram realmente efetivos. Ou seja, a gente teve uma mudança muito grande na camada de ozônio, mudanças que foram positivas. Então, deem atenção para o protocolo de Montreal, que aconteceu em 1987. Outro que gerou muita discórdia foi o Acordo de Paris, que também é centrado nas questões climáticas, que para manter as metas do IPCC, da gente manter as alterações climáticas até 1,5 grau, não deixar passar de 1,5 grau Celsius a temperatura média mundial. E a grande polêmica que tem aí é porque os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, então a gente não sabe como que vai ficar essa situação, se, por exemplo, porque os Estados Unidos é um dos países mais poluentes do mundo, então, tipo, eles têm um impacto ambiental muito grande na superfície terrestre, então eles saírem desse acordo é muito problemático, mesmo que seja um acordo que, novamente, sejam coisas que sejam mais presentes no discurso, isso daí já gera questões problemáticas, assim como foi no protocolo de Kyoto. E outro que é uma coisa mais recente, tem discussões desde o ano passado, que é o Green New Deal, mas eu acho que é o novo Acordo Verde, que eu acho que pode cair alguma coisa no Enem, eu não estou certa em relação a isso, mas de qualquer modo é interessante vocês saberem. O novo Acordo Verde, de novo, trazendo um pouquinho para a questão de história, de economia, o New Deal é um nome atribuído para as políticas que tiveram nos Estados Unidos depois da Grande Depressão, lá dos anos 30, que foi quando, de uma maneira muito, muito, muito resumida, foi uma série de políticas em que o governo ia interferir mais na economia, fazendo com que tivesse mais geração de empregos e alterando, tipo, para que eu pudesse sair da crise. E o nome vem daí, do Novo Acordo Verde, que ainda está entrando em disputa. A gente tem várias agendas, algumas que são mais radicais do que outras, mas são uma série de discussões que a gente tem acerca sobre como superar a crise climática e as inequidades sociais. E aí, outra grande questão é, novamente, qual seria o papel dos Estados Unidos, porque esse novo Acordo Verde está centrado no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, pelo que a gente está vendo, pelas ações passadas, se o Trump for reeleito, pode ser que a gente nem tenha esse novo Acordo Verde, e ele é um documento muito importante para a gente tentar amenizar crises climáticas. Então, tem toda essa questão de geografia política dos países, de como que eles se inserem nessas questões de acordos ambientais. E aqui eu separei algumas questões para vocês, e pelo que eu vi, consegui manter o tempo de aula, eu vou tentar resolver aqui essas duas com vocês. Elas são bem rapidinhas. Eu tinha respondido mais algumas questões sobre meio ambiente na primeira live, e que eu respondi de uma relacionada a essa alcance da fronteira de recursos, outra que foi relacionada à questão de inversão térmica, mas
Só para vocês terem uma ideia de como que isso cai no Enem, novamente, essas questões de geografia ambiental, elas caem muito no Enem porque elas conseguem juntar tanto a parte física da geografia, que essas questões de como que são a dinâmica dos rios, dinâmica hidrológica, dinâmica da vegetação, dinâmica dos solos, dinâmica atmosférica, com questões humanas. Então, ela consegue abordar tanto esse lado físico quanto o lado social, tanto o lado físico quanto o lado social nas questões. E também essa questão de impacto ambiental, como eu tinha falado no começo, ela não está restrita só em questões geográficas. Ela pode estar em questões da química, pode estar em questões da biologia ou da física. Então, essa questão eu escolhi aqui porque eu acho que ela consegue encaixar muito bem questão de geografia agrária com geografia ambiental. E outra coisa interessante dela é para vocês estarem atentos a questões. Peraí, gente, eu acho que eu coloquei a questão errada aqui. Gente, desculpa, eu coloquei a questão errada no slide. Ah, sim, era essa questão que eu queria abordar com vocês. Então, como vocês podem ver aqui pelo textinho, são questões que conseguem agregar muito bem a questão da geografia humana com a geografia física. Essa daqui está falando um pouquinho da pegada ecológica e do antropoceno. Vocês conhecem esse termo, antropoceno? Alguma coisa a ver com o homem? Sim, tem alguma coisa a ver com o homem. Eu acho que é uma questão lá no começo do ensino médio, para quem está aqui há mais tempo, vocês estudaram as questões das eras geológicas, não estudaram? Vocês lembram alguma coisa assim? Sim. Lembro. Que, tipo, são vários nomes que tem que lembrar. Meu Deus, gente, tenho pesadelos com isso. Mas enfim, eu não vou pedir para vocês lembrarem de nada disso, mas são eras geológicas que a gente consegue medir ver através do solo o que estava acontecendo na Terra em determinado período. Por exemplo, tinha dinossauro na Terra? Quando que começou a ter vida na Terra? Quando que começou a ter plantas? Quando que começou a ter peixes? Então, tudo isso a gente consegue descobrir através de descobertas da paleontologia. E aí, os geólogos, eles criaram essa linha de tempo da geologia, que vai lá desde dos primórdios da Terra, que a Terra era só uma rocha sem nada, só com lava, para quando começou a ter água, quando começou a ter aquelas primeiras alguinhas que conseguiam fazer fotossíntese, etc. Tudo isso a gente consegue verificar. E está tendo uma proposta agora de existir um antropoceno, ou seja, as alterações que os seres humanos geram no meio ambiente são tão grandes que isso tem um efeito no solo. Isso tem um efeito. A gente está deixando uma pegada ecológica que literalmente uma pegada. Tipo, isso está tendo. A gente está alterando tanto o planeta que está nesse nível. Então, o antropoceno é essa questão. Seria uma nova era geológica que seria a partir das alterações humanas no meio ambiente. Isso ficou claro? Sim. Ficou. E, tipo, isso é uma nova tendência que está tendo no Enem, que é focar mais nesses termos que são mais técnicos. Então, prestem muita atenção nesses conceitos, tipo inversão térmica, antropoceno, que eles vão cair muito, eles têm a tendência de cair cada vez mais no Enem. Então, é interessante que vocês saibam deles. E aqui, continuando nessa tendência, são vários termos técnicos que estão mais ligados à geografia física.
Vocês querem um tempinho para ler a questão? Sim. Tá, eu vou deixar aqui para vocês uns 5 minutinhos, tá? Que já já acaba o tempo da aula. Dá sim. É, BUE. Então, gente, Eu acho que é a B. BUE. É a Então, B. gente, isso mesmo, é a letra B. São os processos exógenos. Então, o que essa questão estava exigindo de vocês? Que vocês soubessem alguns conceitos, e a grande pegadinha dela é que todos esses conceitos são relacionados à geologia. A gente tem eruptivos e magmáticos que estão relacionados a rochas que são vulcânicas, e a gente tem tectônicos, que são relacionados à dinâmica da tectonia de placas, e a gente tem metamórficos, que podia ser que tava, tipo, dava muito para se deixar enganar, mas metamórfico nesse sentido está relacionado à questão de rochas, que são 3 tipos de rocha: sedimentar, magmática e metamórfica. Então, os processos que a gente está procurando aqui são os exógenos, ou seja, são os processos externos que estão acontecendo na superfície da Terra. Então, essa é uma dica para vocês quando estiverem respondendo questões, especialmente de geografia ambiental, para estarem muito, tipo, atentos nos conceitos. É realmente chatinho de você precisar decorar alguma coisa, especialmente se não é sua área, mas tem que ter uma atenção muito grande neles, e também vocês se apoiarem no texto, que eu acho que esse texto aqui, mesmo ele sendo falando de questões como o antropoceno, se apoiarem muito nos textos para terem alguma dica para vocês verem se vocês conseguem responder as questões. Aqui tem outras que são essa daqui é do progresso, eu tinha respondido na outra live, mas eu vou responder ela de novo, porque eu acho ela muito interessante para esse contexto. Tem essa daqui, que está falando da questão da Amazônia. E vocês querem um tempinho para ler? Pode ser. Aumenta um pouquinho. Obrigada. Eu vou sozinho. O que foi? O que foi? Os visitantes, eles vão chegar, tá bom?
Letra C. Então, essa questão, eu trouxe ela aqui para apontar para vocês. Letra E. Então, temos várias opções aqui. Tipo, tem gente que acha que é a letra C. Eita! Letra C, letra B, letra E ou D. Então, tá, gente, vamos lá. Vamos resolver elas juntas. Então, essa questão eu achei ela interessante para trazer aqui para vocês, porque lá no comecinho da aula eu falei sobre que a gente não pode tratar toda a alteração da natureza como igual, porque a gente vai ter alterações, por exemplo, como essa, que não vão ter impactos, vão gerar impactos ambientais, mas não da maneira que a gente tem hoje, que tipo, são impactos que vão trazer um dano muito grande, que vão alterar completamente a dinâmica climática, ou que vão alterar vão alterar corais, vão alterar o conteúdo de rios, por exemplo. E essa questão traz muito isso. A gente tem, por exemplo, diversas civilizações. É uma questão que está conectada muito com a história também, mas que mostram que povos indígenas também estavam alterando o seu espaço, também estavam alterando a Amazônia, só que de uma maneira que não causasse danos gigantes ao meio ambiente. Dessa forma, a alternativa correta ia ser a letra B. Porque a letra C, em questão de insuficiência de recursos naturais, não é em relação a isso, porque a gente tem aqui um manejo de diversas espécies, então não está apontando para isso. A letra D também podia ser uma opção muito podia ser uma opção correta, mas ela porque tipo tá com essa ideia de romper, né? O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica para romper com a ideia de ausência de ação antrópica, ou seja, com a ideia de que só passou a ter alteração no meio ambiente quando chegaram os portugueses. Que é justamente o que eu queria romper nessa aula aqui, de que toda alteração no meio ambiente ela é igual e ela gera danos similares. Não, cada ação tem o seu dano, cada ação tem seus impactos e esses impactos são diferentes. Então, era justamente a letra B que era a questão correta. A letra E também, tipo, tem faz referência a práticas agropecuárias, mas não é não é a centralidade da questão. Não tá, tipo, não quer, o texto não está buscando romper com essa ideia. Então, deu para entender por que é a letra B, gente? Então, mais uma coisinha para prestar atenção, de que, tipo, impactos ambientais, alterações, cada sociedade vai gerar impactos ambientais diferentes, e a gente tem que analisar com muito cuidado quais são esses impactos e quais são o alcance deles, se eles são positivos ou se eles são negativos. Por fim, eu trouxe uma música aqui que tem um trecho de uma música do Roberto Carlos, que é o Progresso, e que eu já tinha respondido ela na outra live, mas eu acho muito interessante porque ela trabalha com essa questão novamente da interdisciplinariedade, de trazer uma expressão, um texto que seja mais ligado a questões artísticas, questões da música, e que eu acho que é uma dinâmica que vocês encontram mais no PAS do que no Enem, geralmente. No Enem tem trazem música, mas eu acho que o PAS consegue explorar isso melhor. Mas então, dei uma lidinha aqui para ver pra gente responder juntos. Esse texto é mais curtinho.
Letra E. Então, gente, essa questão aqui, a música do Progresso, o comando está pedindo o seguinte: o trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis com base em seu potencial e contribuição para o aumento, e aí ele dá 5 alternativas. Vocês escolheram a letra E, que é a exploração do trabalho humano. Realmente, tipo, é uma questão que acaba afetando nos combustíveis fósseis, mas não é a centralidade da questão. Quando a gente está vendo aqui a questão de... da Fiat, da Ford. Não é tipo, não é o que a questão tá, não é a centralidade do texto, não é o tipo o objetivo principal. A degradação ambiental que o combustível fóssil tá causando nessa questão que está sendo abordada. Então a gente tem aqui as outras opções. Vamos pro letra B. Sim, é a letra B, porque está falando aqui, ó, eu queria não ver todo verde da terra morrendo, ou seja, está falando de devastação, de desmatamento de florestas. E as águas dos rios e peixes desaparecendo, ou seja, está falando aqui de perda de biodiversidade. A gente tem o ouro negro está se referindo ao petróleo e negro veneno também. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Aqui a gente está falando de questão de qualidade de vida humana. Então, todas essas, tirando a letra A, que é uma coisa que está bem fora do escopo dessa questão, que está falando de coisas de geografia populacional, todas essas questões, elas têm alguma relação a mais ou a menos com o progresso que o cantor está criticando. Mas a que mais se relaciona é o alcance da fronteira de recursos, que é a que vai agregar todas essas questões que a gente está explorando aqui, que é degradação da qualidade de vida, ele fala um pouco, sustentabilidade na matriz energética também está falando, e exploração do trabalho humano, que ele está falando de viver menos, ele está falando de qualidade de vida. Então, gente, foram essas questões que eu queria abordar para vocês. Ficou, tipo, alguma dúvida? Não, professora, foi demais hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula, como eu falei, tipo, ela é um panorama mais geral do que da geografia ambiental. E o ideal seria que vocês, tipo, explorassem mais cada uma dessas questões, pesquisar um pouquinho mais sobre as conferências ambientais. E espero que tenha dado para entender, porque a minha voz hoje não estava fácil de escutar. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Foi ótima a aula, professora. Obrigada. Bom, tem mais alguma dúvida? Vocês querem... Tem 15 minutinhos, mas pode ser também para vocês descansarem até o círculo. Obrigada, Isa. Também estava com saudade de você. É isso, então? Podemos encerrar? Todo mundo conseguiu assinar a lista de presença? Eu sim. Tá, então quem não tiver assinado, tá aqui, tá? Eu vou postar de novo. E aí é isso. Daqui a pouco, pelo mesmo link, vocês podem entrar de novo para vir para o círculo, beleza? Obrigado, Antonieta, pela aula. Obrigado, meninos, pela presença. E até daqui a pouco, então, às 15, no círculo com a Raquel, beleza? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Wellington. Obrigada, Guilherme, por ter dado o apoio, senão não ia ter dado certa aula.
Imagina, estamos aí para isso. Obrigado, Wellington, pela força. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau, até mais. Ai, mania de dar tchau, né?